Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro. Hoje vamos falar sobre disforia de gênero e para encerrar aí os transtornos, os capítulos relacionados à sexualidade, também vamos falar hoje sobre os transtornos parafílicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a definição, os critérios diagnósticos e, como nós sempre fazemos, também algumas considerações a respeito do tratamento. Então, quero agradecer a presença de todos aí. Hoje nós estamos fazendo num formato diferente, gravado, mas igualmente agradeço quem está acompanhando aí agora que o vídeo está sendo estreado e também quem vai acompanhar depois na gravação. Fico feliz aí que vocês estejam gostando do Clube do Livro. Esse é o feedback que eu tenho recebido nos comentários, no direct lá no Instagram também, nas caixinhas, Então a gente tem procurado fazer algo produtivo para vocês, que seja interessante, que não seja só um audiobook, do DSM, porque ler o livro vocês conseguiriam, claro, sozinhos, Então a ideia é que a gente consiga trocar ideia aqui a respeito de algumas reflexões, tanto sobre o diagnóstico, quanto sobre aspectos do tratamento também, certo? E para nós começarmos, então, como eu disse, vamos falar inicialmente a respeito da disforia de gênero, começando a entender, então, os critérios diagnósticos desse capítulo, que é dividido, classificado, então, quando o quadro se apresenta em crianças e, na sequência, os critérios diagnósticos quando o quadro se apresenta em adolescentes e adultos. Então, qual é a primeira ideia que nós precisamos compreender quando falamos de disforia de gênero pela perspectiva do DSM-5-TR? Lembrando só que nesse capítulo não houve nenhuma alteração estrutural, apenas de revisão do texto, em relação ao termo, principalmente aqui que nós vamos ver nos critérios diagnósticos, foi substituído o termo gênero experimentado, que no DSM-5 falava gênero experimentado e expresso, no DSM-5-TR traz o termo experienciado, ou expresso, aí diferenciando do gênero designado, ok? Então foi mais em termos de revisão do texto mesmo e algumas outras informações que nós vamos ver na sequência ali, e eu vou pontuando para vocês, ok? Então, voltando ao aspecto central diagnóstico da disforia de gênero, nós precisamos pensar na existência, percebida pelo paciente, vivenciada pelo paciente, de uma incongruência acentuada entre o gênero experienciado, expresso, e o gênero designado de uma pessoa. Isso precisa ser persistente, uma característica dos transtornos, quando aquele registro, que está sendo proposto ali pelo critério diagnóstico, seja persistente. Então, aqui de pelo menos 6 meses, manifestada por no mínimo 6 dos seguintes critérios aqui que nós vamos falar, e um deles tem que ser o A1, Então, o A1 mais pelo menos 5 critérios precisam existir. E eu chamo a atenção, então, aqui de vocês, justamente para a estrutura diagnóstica, Então, existem critérios aqui bem estabelecidos quando a disforia de gênero é percebida em crianças, Isso é muito importante para nós não banalizarmos, o diagnóstico e tratarmos com a seriedade devida que os pacientes devem receber, a seriedade e o respeito devido. Primeiro, forte desejo de pertencer ao outro gênero ou insistência de que um gênero é ou outro, ou algum outro gênero alternativo diferente do designado. Aqui, enquanto a gente vai olhando os critérios diagnósticos, quero desafiá-los mais uma vez, como eu sempre faço, a construção do raciocínio clínico, observando os aspectos cognitivos associados àquele critério, aspectos emocionais, aspectos comportamentais, que de fato é o nosso material de trabalho, o que vai compor aí a nossa intervenção com cada paciente, ok? Então, primeiro
critério, que é o forte desejo de pertencer ao outro gênero, ou a insistência, né, de que é de um outro gênero, deve ser o critério obrigatório, né? Pelo menos este precisa acontecer para que seja fechado o critério diagnóstico, acrescido de pelo menos mais 5 outros aqui que nós vamos ler, né? Então, o segundo ponto fala sobre a questão das vestimentas, da caracterização, né, da expressão por meio das vestimentas, dos trajes. Então, em meninos, no gênero designado, uma forte preferência por vestir roupas femininas típicas, né, ou simular trajes femininos típicos. E contrário, né, também, então, em meninas do gênero designado, a forte preferência por vestir somente roupas masculinas típicas, uma forte resistência em vestir roupas femininas típicas. Terceiro ponto, forte preferência por papéis transgêneros nas brincadeiras, de faz de conta, de fantasias, né? Então, espontaneamente, a criança apresenta essa preferência. Também a preferência por brinquedos, jogos ou atividades tipicamente usados ou preferidos pelo outro gênero. Forte preferência por brincar com pares, né? Então, não só o recurso da brincadeira, os jogos, a atividade, mas também com quem se brinca. Em sexto critério, né? Não sexto lugar, porque não é uma hierarquia, né? É mais uma classificação, mais uma descrição, na verdade. Em meninos, no gênero designado, forte rejeição por brinquedos, jogos, atividades tipicamente masculinos. Forte evitação por brincadeiras mais competitivas, mais agressivas, né? Fisicamente ativas. E em meninas do sexo designado, forte rejeição de brinquedos, jogos, atividades tipicamente femininos. Sétimo critério, forte desgosto com a própria anatomia sexual. E o oitavo ponto, desejo intenso por características, né? Sejam primárias ou secundárias, compatíveis com o gênero experienciado, né? E aqui o ponto B, importantíssimo, né? Observar que a condição ela está associada a sofrimento clinicamente significativo ou a prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou em outras áreas importantes na vida do indivíduo. Já em adolescentes e adultos, nós vamos perceber que existem, né, algumas semelhanças, claro, principalmente ali na temática da incongruência, né, entre o gênero experienciado e o designado, mas pela própria fase do desenvolvimento, né, são acrescidas algumas características aqui sexuais propriamente dita que nós vamos ver, né? Então, vamos observar aqui. Então, é a incongruência também persistente, né, por 6 meses, como nós vimos, manifestada aí por, no mínimo, 2 dos seguintes critérios. A incongruência propriamente dita, como nós falamos, o forte desejo de se livrar das próprias características primárias ou secundárias, ou em adolescentes jovens, desejo de impedir o desenvolvimento das características sexuais secundárias previstas, né? Então, o desejo de se livrar ou de impedir o desenvolvimento quando se está justamente nessa fase do desenvolvimento, né? Quando fica mais evidente, por exemplo, o crescimento dos seios, né? De alguma característica física que seja mais típica de determinado gênero, né? Forte desejo pelas características sexuais do outro gênero, né? Forte desejo de pertencer, então tem um senso de pertencimento que também é descrito ali nos critérios que nós vimos para as crianças. Forte desejo de ser tratado como outro gênero ou como algum gênero alternativo diferente do designado. E forte convicção de ter os sentimentos e reações típicos do outro gênero ou de algum outro gênero compatível. Também
precisa estar associada a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo intenso, né? Então, aqui nós vamos observar algumas informações que foram destacadas nesse capítulo e que eu gostaria de trazer aqui para vocês também, que vão nos falar sobre um aspecto que requer muito a nossa atenção, falando agora do ponto de vista psicológico, né, do quadro, que se refere ao agravamento, né, da manifestação sintomática quando esses pacientes apresentam aí problemas de saúde mental associados, outros problemas, né, que podem estar associados, incluindo ideação suicida, tentativa de suicídio e o próprio suicídio. Então, aqui a gente observa a importância de nós olharmos para este paciente, assim como o nosso olhar clínico é treinado, né, nos outros transtornos, para observar a integralidade do funcionamento daquela pessoa, aqui também ocorre. Então, não é porque nós estamos falando de um transtorno associado ao gênero da pessoa, né, as suas ações relacionadas a essa temática, que nós vamos observar isoladamente esse aspecto da vida, né? Pelo contrário, nós precisamos observar o funcionamento do paciente como um todo, tá? Então, aqui é importante nós observarmos, inclusive, comorbidades que podem aparecer, né? E outros sintomas que não necessariamente vão apontar, por exemplo, para a questão do gênero, mas que podem potencializar o sofrimento desse paciente. Então, por exemplo, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, né? Se o paciente não fecha critério, mas ele pode ter queixas importantes relacionadas às suas crenças, ao manejo das suas emoções, né? Então, por exemplo, pacientes podem apresentar uma desregulação emocional importante, aspectos comportamentais de como o paciente decide por suas ações também, né? E pode ter dificuldade de manejo com resolução de problemas, tomada de decisões, enfim. Então, todo esse conjunto, né, de pensamentos, de emoções, de comportamentos precisam ser avaliados para que possamos garantir, primeiro, que, claro, né, a segurança do paciente, a preservação da sua vida e a contribuição do tratamento para a melhora aí da sua qualidade de vida, do seu manejo frente a uma disfuncionalidade que pode haver ou o próprio sofrimento clinicamente significativo, né? Então, o DSM traz essa informação que é importante, né? Que antes da redesignação do gênero, os adolescentes e adultos, eles estão sob maior risco, né, de outros problemas de saúde mental, por exemplo, como eu falei, incluindo ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio, mas também esse é um alerta, né, que também o DSM descreve, que após a redesignação do gênero, a adaptação, claro, de um indivíduo para o outro pode variar e nós precisamos estar atento a essa individualização, né, da avaliação e da intervenção do processo, mas o risco de suicídio e problemas mentais podem persistir, né, e é importante nós observarmos isso para que não sejamos negligentes, né, achando que se uma determinada demanda específica relacionada ao gênero está encaminhada, né, com outras intervenções, que o aspecto psicológico pode deixar de ser considerado, avaliado nesse processo todo de constante adaptação, de descobertas, né, de conhecimento que segue acontecendo. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos a isso também, né? O DSM traz esse dado importante aqui, que as taxas de suicídio e tentativas de suicídio para indivíduos transgêneros variam de 30% a 80%, né? Então, um percentual aí bastante significativo. E fatores de risco associados, incluindo maus tratos, vitimização de gênero, a depressão, uso de substâncias e a idade mais jovem também é um fator de risco aí, né? Então, aqui o que a gente observa clinicamente,
a importância de observarmos a formulação do caso, né, desde a avaliação diagnóstica, passando pela formulação orientada para o plano de tratamento, para que observemos as demais demandas associadas ou sintomas, né, que podem estar aí acontecendo em comorbidade com este quadro também, ok? E sigo aqui com uma indicação de leitura para vocês, né? Nós temos então este livro aqui, esse manual, que vai trazer alternativas baseadas em evidências para o tratamento. E uma das propostas que esse livro traz, que ele descreve, né, é a terapia cognitivo-comportamental afirmativa, que vai trazer então aspectos importantes, preconizando a formulação do caso, a conceituação, né, do caso, levando o paciente então por meio dos princípios que a TCC preconiza, se fundamenta, né, dentro dessa temática. Então a gente vai por meio da formulação do caso para entender aquela experiência, né, individualizada e poder oferecer o melhor tratamento para o indivíduo também, ok? Aqui no Brasil, né, vocês sempre me pedem uma indicação em português também. Tem esse livro que os professores, né, super competentes aí, o Ramiro Catelan e também a doutora Aline Sardinha, organizaram, e eles vão descrever, então eles descrevem também a TCC afirmativa, né? Trazem também ali nas aplicações de tratamento uma perspectiva muito interessante da DBT, pensando em casos de desregulação emocional, né? Também intervenções, além da TCC, da DBT, também intervenções em análise do comportamento ali, orientado pela análise funcional, né? Observando as respostas que esse indivíduo traz frente aos comportamentos. Então fica aí mais uma recomendação de leitura. E eu trouxe também esse último artigo aqui para chamar a atenção de vocês justamente para o que nós acabamos de comentar ali, né, finalizando as características associadas para sintomas comórbidos, né, que esses pacientes podem apresentar. Então sabemos, por exemplo, aqui nesse estudo está descrevendo a respeito do transtorno de ansiedade social, né? E que a TCC tem forte evidência de tratamento que pode ser um quadro associado, né? Então a temática da ansiedade social pode estar associada também a quadros aí de disforia de gênero. Então a gente precisa ter essa capacidade clínica, né, de avaliação e de integração da necessidade do paciente com as ferramentas aí de intervenção que nós temos, e a TCC tem se mostrado bastante efetiva, né, e promissora aí no decorrer dos estudos que precisam seguir sendo realizados, né, mas a TCC tem ferramentas importantes aí para serem trabalhadas, ok? E comentar com vocês, trazer aqui os transtornos parafílicos. Aqui eu já faço uma observação que alguns termos, né, que são descritos nesse capítulo, eu vou apenas apontar aqui para que vocês leiam no slide, porque se for mencionado, se eu falar aqui audivelmente, certamente nosso vídeo sofrerá alguma restrição, né, e a plataforma pode inclusive retirá-lo do ar. Então, dentro do possível, eu vou adaptar aqui a exposição dos transtornos para que vocês compreendam e para que a gente possa pensar em alguns aspectos, inclusive de intervenção nesses casos também, ok? Então, primeira coisa, nós precisamos entender, né, e eu trouxe a definição aqui descrita no DSM para o termo parafilia, que representa qualquer interesse sexual intenso e persistente. Então aqui falamos de interesse sexual, ok? Mas não aquele que é voltado para estimulação genital ou para carícias preliminares
com parceiros humanos que consentem, né? Então aqui ele está descrevendo quais são as relações, as interações sexuais que são mais comumente consideradas, encontradas, vivenciadas, previstas. Aquelas voltadas para estimulação genital ou para carícias preliminares com parceiros humanos que consentem, né? Não é assim que acontece uma interação social esperada, né? Entre humanos que consentem, que apresentam um fenótipo normal e maturidade física. Nas parafilias, o interesse sexual não acontece dentro deste perfil, deste padrão que a gente acabou de descrever. Alguns autores falam que existem dezenas e alguns fazem menção de até perto de 100 parafilias já descritas. O capítulo, né, ele não vai trazer todos, ele traz alguns destes transtornos, por isso que a classificação ali final, né, que nós temos dos outros transtornos parafílicos especificados ou transtornos parafílicos não especificados também são bem utilizados, porque quando não se adentra, né, aos transtornos que estão descritos no capítulo, que são os mais conhecidos, prevalentes, né, enfim, mais discutidos, pode ser utilizada essa outra nomenclatura ali também, ok? Outro ponto importante de observar é que alguns destes transtornos, que nós vamos ver aqui, a descrição, implicam em ações que, para a pessoa atingir, né, vivenciar a sua satisfação, existe nesse quadro uma característica nociva e danos potencial a outros, né? Então aqui nós estamos falando de interações sociais que são passíveis de gerar dano a outros com características nocivas. E essas características nocivas falam desde, né, do não consentimento, do constrangimento, da própria inadequação relacionada, né, à maturidade física, ao fenótipo normal ali que é descrito, tá? Então nós vamos observar isso. Por isso, alguns desses transtornos são classificados sim como delitos criminais, né? Então não isenta a pessoa de responder pelos seus atos perante a prática descrita aqui em alguns desses transtornos, tá? Como eu falei, né? Então aqui nesse capítulo são descritos oito transtornos, mas eles não representam nem de longe a totalidade, né, das parafilias que são descritas já, tá? Características comuns. Se vocês pegarem para ler esse capítulo, né, vocês vão ver que existem alguns pontos que se repetem nestes 8 transtornos, tá? E então eu trouxe aqui, agrupei essas informações inicialmente, porque a gente sabe que eles acabam se repetindo nos demais, tá? Então, para todos, o período aí de pelo menos 6 meses apresentando esse padrão ali de interesse, de excitação sexual, tá? Então, persistente também. Desses 8 que são descritos, exceto o transtorno do masoquismo, o transtorno fetichista e o transtorno transvéstico, todos os outros possuem esse critério B aqui que eu coloquei, com o diferencial de que a pessoa, o indivíduo colocou em prática sem o consentimento, tá? Então, exceto esses ali de cima, que podem acontecer, né, mediante consentimento, os outros, ali no critério B, uma das descrições, né, é ter colocado em prática os impulsos com uma pessoa que não consentiu, tá? Aí, ou ter tido impulso, ou fantasias sexuais que causam sofrimento clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento social profissional de áreas importantes, ok? Então, exceto esses 3 que eu mencionei, todos os outros vão trazer aquela primeira parte aqui do critério B, que é o indivíduo colocou em prática esses impulsos sexuais com uma pessoa que não consentiu, ok?
E aí todos os outros, inclusive esses 3, vão seguir com esses demais critérios ali. Impulsos ou fantasias sexuais que causam sofrimento ou prejuízo, certo? Quais são os diagnósticos listados? Vão acompanhando aqui nos slides, porque alguns termos a gente vai precisar resumir, né? Não citar audivelmente aqui, tá? Então, o primeiro transtorno voyeurista, ele fala sobre a excitação sexual mediante a observação de uma pessoa, né? Que essa pessoa ignora que está sendo observada, então como se ela não soubesse, né? Estivesse ignorando, e que está se despindo, então a pessoa que está se despindo ou em atividade sexual e está sendo observada, né? Então a pessoa, né, que apresenta esse transtorno, ela apresenta esse interesse sexual pelo ato de observar a outra pessoa ou se despindo ou estando em atividade sexual, tá? Conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos associados. O transtorno exibicionista fala sobre a exposição, né, dos próprios genitais a uma pessoa que não espera o fato, tá? Então aqui já entra, como nós vimos ali também, quando não é consentido, né, não é requerido pelo outro essa manifestação sexual, ok? O transtorno frotteuerista fala sobre o toque, né, seja toque ou por meio de esfregar, né, um toque mais consistente ali em uma pessoa que não consentiu também, tá? O transtorno do masoquismo adentra o aspecto da humilhação, inclusive do contato físico, né, sendo espancado, amarrado ou vítima de qualquer outro sofrimento, conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos. Todos eles, como eu falei para vocês, por pelo menos um padrão de 6 meses aqui também, né? O sadismo fala sobre o interesse sexual resultante de sofrimento da outra pessoa, né? Esse próximo transtorno vai falar sobre o comportamento direcionado a pessoas não maduras, né, sem a maturidade física aqui, né? Quero que vocês descrevam. Esse é um termo que a gente não pode mensurar aqui para não prejudicar a entrega do vídeo, né? Mas aqui é importante colocar, né, que o indivíduo, o critério que o indivíduo coloca em prática esses impulsos ou as fantasias causam sofrimento ou dificuldades interpessoais. Então aqui eu destaco para vocês que não necessariamente precisa ter o sofrimento presente, né? Então a pessoa pode colocar em prática, veja que está ali né? Ou fantasias ou sofrimento, né? Intenso ali, mediante a presença dessa prática. Outro ponto também interessante que o DSM descreve na sequência ali, quando vai falando das características diagnósticas, né, é que a pessoa pode não se referir ao interesse, né, a ter o impulso, a ter o interesse mesmo, né, relacionado a esse público. Mas, apesar de não verbalizar que tem interesse, tem evidências no seu comportamento, então tem ações, né? Então ele colocou em prática esses impulsos, mesmo que ele negue o interesse, né? Então, não, eu não tenho atração, não tenho interesse por esse público, mas o comportamento foi evidenciado ali também, tá? Então, também pode se manifestar dessa forma, tá? O indivíduo tem no mínimo 16 anos de idade, é pelo menos 5 anos mais velho que a criança do critério A, ali do primeiro, né, em relação ao envolvimento, tá?
O próximo transtorno é o fetichista, que vai falar sobre o interesse e a excitação sexual mediante ao uso de objetos inanimados, que pode ser tanto em relação à vestimenta, né, mas outros objetos também, ok? E o último fala sobre o transtorno transvéstico, quando vai falar sobre o interesse sexual resultante da forma que a vestimenta é feita, como se fosse do sexo oposto, né? Manifestado também por fantasias, impulsos ou comportamentos. Esse capítulo ainda descreve o outro transtorno parafílico especificado e o transtorno parafílico não especificados, né? Quando o critério é mencionado ou não, para quando aquele transtorno que está descrito, mas não se encaixa nos outros transtornos presentes ali no capítulo, tá? E algumas considerações sobre o tratamento, né? Então, é interessante observar, a gente pensar, né, que em termos de raciocínio clínico aqui, que por definição, todas as parafilias envolvem o que, né, gente? Pensamentos volitivos e conscientes repetidos, então temos pensamentos associados a atos que resultam em danos. Então, se a gente vai descrever em termos de elementos do modelo cognitivo, nós conseguimos identificar ali, né, pensamentos, comportamentos, reações fisiológicas, né, que podem estar associadas ali também, emoções que se interrelacionam aí dentro de um funcionamento como nós conhecemos. Como a terapia cognitivo-comportamental se baseia na premissa de que os pensamentos podem ser trabalhados, né, intencionalmente para manejar, controlar, modificar emoções ou comportamentos, não é assim que a gente trabalha? A gente entende que, em razão da inter-relação que esses elementos têm, quando é feita a modificação, né, o manejo, quando se aprende estratégias para você lidar de uma forma diferente com um desses elementos, os demais também podem ser modificados, sofrer esse impacto, né, essa modificação. Em razão disso, a TCC parece ser idealmente adequada também para o tratamento de transtornos parafílicos. Ana, de onde você tirou isso aí? Você fica puxando o saco aí da TCC, né? Sei que está falando isso. Não, está descrito aqui, né, nesse artigo que está lá no site da APA, né? Então, vou deixar a referência aqui, caso vocês queiram ter acesso, né? Que vai justamente fazendo esta avaliação clínica a respeito da proposta do modelo cognitivo da TCC e de como, de fato, as parafilias se manifestam, né, em termos de pensamento, de emoções, de comportamento, e o quanto o manejo desses elementos podem, por fim, vir a modificar o comportamento, né? Isso porque nós entendemos que, apesar, por exemplo, do interesse sexual presente, as demais funções cognitivas desse paciente permanecem íntegras, né? Claro, quando não se tem algum outro quadro associado que impeça a preservação, a manutenção dessas funções cognitivas, né? Em termos de juízo crítico preservado, né? De ações, né, de preservação da própria vida, enfim. Então, esse é um contexto interessante a ser observado, tá? Outro texto que eu trago aqui para vocês, para nós pensarmos a respeito das intervenções em TCC, também por meio dessa perspectiva, ok? Mais uma sugestão aqui de leitura a respeito dessa intervenção, e convido vocês também a pensarem, né, como nós falamos na disforia de gênero, também pela perspectiva da formulação do caso, da integralidade, né, de como este prejuízo, né, relacionado ao transtorno parafílico
pode estar associado a outros sintomas também, de outros transtornos que podem acontecer em comorbidade, que também precisam ser tratados, tá? Então, hoje conversamos um pouco aí sobre esses casos, né, que clinicamente requerem uma atenção importante dos profissionais, a fim de observar esse funcionamento integral, né? Por isso se recomenda que de fato o raciocínio clínico seja baseado, né, na formulação dos casos, para entendermos individualmente a necessidade de cada paciente, quais são os processos que podemos implementar nas intervenções também, para oferecer aí as melhores possibilidades de resultado, ok? Então, espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês, servido para que possamos, né, pensar em alguns aspectos da intervenção também. E a gente volta aí na próxima aula do Clube do Livro, tá bom? Obrigada a todo mundo que acompanhou. Até mais. Tchau, tchau.